Se bem que já atrasa semana. É, Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o nosso último encontro no nosso grupinho do ano. Hoje é dia que é hoje? Dia 12 de 12. dezembro. E a gente vai fazer mais um encontro aí para a gente praticar a comunicação não violenta. Então, a gente podia começar com um check-in, como a gente faz todo dia, né? O check-in tem esse papel toda vez que a gente chega aqui no grupo. Check-in tem esse papel da gente ir se conectando e também de uma educação emocional, da gente dizer como é que está se sentindo. Então, é, a gente vai falar como é que tá, não precisa falar o nome que está escrito, e a gente passa a palavra para alguém que está aqui. Aí, quem quer começar? Semana passada eu comecei. Posso começar? Eu ia começar. Oi, Oi, Fernanda. Agora que eu vi você aí. Eu queria começar para agradecer o convite. Então Obrigada por vai. compartilhar. Então, eu chego um pouco desanimada, assim, um pouco cansada. Passei o dia no computador, isso dá uma canseira, né? Mas estou feliz de estar aqui e obrigada pelo convite. Eu passo para a Cláudia. Obrigada, Fernanda. Eu tô, eu chego sempre mexida nesse encontro, né? Porque eu venho logo após a terapia, então venho. Tem dia que eu nem venho para o encontro porque eu já saio mexida demais, é, mas tô bem, tô feliz, sempre é gostoso demais estar aqui nesse grupo. Sempre saio daqui nutrida, então agradeço também ao Leandro o convite e pela iniciativa de criar esse grupo e se colocar aqui, doar seu tempo aqui também. Passo a palavra para a Lídia. Boa noite. Ó, se vocês virem alguma coisa lá atrás se mexendo, é meu cachorro. Então, tem uma coisinha branca lá atrás. Eu chego bem animada hoje, energizada. Fui pra praia, então estou né, parceira com isso. E com também mais recuperada de umas dores que eu estava tendo na saúde. E também chego um pouco saudosa quando o Leandro fala que é o último encontro do ano, né? E ao mesmo tempo essa saudade que já estava se antecipando vem junto com esse sentimento que as gurias trouxeram, né? De gratidão por promover esse espaço, né? Que é tão importante para gente aprender, né? Então, muito obrigada, Leandro, também. Passo a palavra para o Sérgio. Boa noite a todos. É, eu estou contente de estar chegando o final do ano e eu sinto alguma satisfação no que foi feito esse ano e nessa, nessa nova área de CNB com a qual me envolvi e com outras coisas também. Então, assim, estou contente. E ao mesmo tempo um pouco cansado, porque hoje acordei muito cedo, fiz a minha corrida e tal, então estou um pouco cansado. Mas com muita animação para continuar acompanhando os encontros CNV no ano que vem. Eu passo a palavra para o Léo. Olá, boa noite. É, essa semana e hoje também eu me sinto mais introspectivo devido a uma situação familiar, né, com o meu pai e, e me fez refletir coisas boas, né, também. Pensar mais na saúde. Hoje foi um dia de faxina em casa. Eu, quando fico assim um pouco com a cabeça aérea, eu gosto de me movimentar. E já que eu tinha um dia off, eu
coloquei a faxina em dia, limpei tudo que tinha que limpar. Então, me sinto produtivo e um pouco cansado mentalmente. E feliz por estar aqui com vocês. E passo a palavra para a Diana. Boa noite. Eu chego um pouco cansada também da correria. Hoje é o dia que eu levo meu filho para terapia, faço minha terapia, depois venho para cá, por último venho para cá. São muitas terapias hoje. Mas eu estou feliz de estar aqui nesse grupo, aprendendo cada dia mais. Ano que vem espero que ele continue. E é isso, eu estou cansada, mas feliz de estar aqui. Deixa eu ver para quem que eu passo. Para Gabriela. Já foi? Ah, Ela ela escreveu, botou aqui. ela Ela escreveu aí, escreveu. acho que eu vou ler o dela então. Aham. Boa noite, me sinto grata pela oportunidade, estou participando pela primeira vez. Recebi o convite do meu namorado, que já participou do grupo de homens. Infelizmente, hoje não consigo abrir microfone e câmera. Também. Quê? Peraí, me perdi. Não consigo abrir microfone e câmera. Também me sinto cansada e um pouco ansiosa. Então, isso que ela trouxe. Então, eu vou Uhum. falar na sequência dela. Eu me- Primeiro, só falar que o grupo vai continuar, com certeza. No final do ano sempre tem esse recesso nos projetos, né? O grupo de homens também parou, o grupo de mulheres também, o grupo de convivência e mediação também já parou até há mais tempo. Tem esse momento para a gente descansar, ter umas férias. E bom saber aí que a Gabriela não pode abrir microfone, porque se tiver um exercício precisando disso, a gente tira. Eu estou me sentindo é, um- hoje um dia um pouco down, assim, acho que um pouco eu, eu me senti um pouco desanimado com esse processo que eu estou vivendo de me recuperar do meu joelho, que tem uma contusão séria, né? Embora eu tenha melhorado bastante, porque eu apliquei ácido hialurônico e aí melhorou bastante, mas mesmo assim dá um desânimo às vezes de perceber o quanto é demorada a recuperação. Então, hoje foi um dia de mais desânimo nesse sentido, mas que tentando aqui me reanimar por saber que, enfim, com esse ácido hialurônico aplicado, a recuperação vai ser facilitada. Passo a palavra para a Helena. Boa noite. Hoje eu estou meio gripada, então estou meio desanimada, mas tenho certeza que vou me animar aqui com a aula. Passo a palavra para Ana Cláudia. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou exausta. Estava aqui deitada, de câmera fechada. Eu estou assim naquele clima para quem é professor de final de semestre, que está assim arrasada, ainda tem que fechar nota, fechar e os alunos em cima, desesperados, e assim. Então eu tô assim bem cansada fisicamente. Mas em relação à CNV, eu estou super feliz, porque eu acho que eu tô conseguindo aplicar mais no meu trabalho, percebendo a importância da CNV na educação, em saúde, no trabalho assistencial. Então, eu tô super feliz de estar participando aqui no grupo, estar estudando mais, lendo mais. Fiquei feliz agora com a notícia que vai continuar. Eu vou fechar a câmera, gente, que eu estou Passa deitada. para quem, Ana? Ah, deixa eu ver se eu vejo, porque eu estou aqui no celular hoje. Espera aí. Eu acho que Quem que falta não... só. Fernanda, já Não, acho foi? que já foi todo mundo. Já? Já foi Ah, todo então mundo, né? tá. A Então tá Bruna tinha ótimo. entrado, mas aparentemente A ela caiu. Diana, a Diana já foi? Diana foi. Quem que escreveu? Foi a Gabriela, né? Gabriela, tava faltando a Bruna, mas acho que ela deve ter caído.
Então, gente, vamos começar. Antes da gente começar a gravar, só dar uns informes, né? Antes da gente começar a gravar, teve a pergunta do Léo sobre a imersão de Ano Novo, que é uma imersão que acontece todo ano lá no El Nagual, ali perto de Magé, e vai rolar esse ano. Mas, enfim, boa parte das pessoas que estão aqui nem são do Rio, né? Então, é um pouco mais difícil. Não impossível, mas um pouco mais difícil. Tá gravando, sim. A Cláudia perguntou aqui no chat se tá gravando. Tá gravando, sim. E outra coisa também tá rolando o curso de introdução à cultura de paz. Amanhã as últimas 3 aulas, sexta, sábado e sábado. Então ainda dá para entrar, né? Assistindo as aulas gravadas. Então só deixar essa informação aí. Esse curso acontece todo mês de dezembro. E hoje, já entrando aqui no nosso encontro, acho que é um encontro que vai dar para ser bem participativo, porque é um tema que todo mundo aqui, não todo mundo, mas boa parte das pessoas que conhecem a CNV já estudaram. A gente já falou sobre o tema empatia, né? Um dia onde a gente falou, eu tenho essa lembrança, não tenho certeza se a gente falou sobre esse tema, mas onde eu falei sobre as possibilidades de a leitura do Daniel Goleman sobre os tipos diferentes de empatia. Daniel Goleman é aquele autor do livro Inteligência Emocional, o livro mais famoso dele. Mas eu não me lembro se essa classificação está nesse livro ou se está em outro. Aí ele classifica os diferentes tipos de empatia. Aí eu falei disso, falei do Paul Bloom, que aponta as contradições sobre empatia, né? Imagino que a gente já tenha tido esse encontro. Mas hoje o encontro seria sobre o que é a gente oferecer empatia para alguém, né? Mas essa expressão que é muito comum aí nas nossas dinâmicas, oferecer empatia. Então, essa seria a temática. E aí, eu acho que isso é uma temática que que vocês podem falar bastante, né, para não ficar muito também com cara de aula, porque todo mundo aqui já estudou. E eu vou falar algumas dimensões sobre isso. Fiz aqui também um PowerPoint muito para me lembrar de algumas questões, né? PowerPoint às vezes é mais para mim do que para vocês, para lembrar o que que eu preciso falar. E uma das coisas que se fala usualmente sobre essa questão de oferecer empatia é que o hábito da paráfrase pode ser um auxílio, né? E a maneira de oferecer empatia ensinado pelo Marshall Rosenberg tem muito esse lugar da paráfrase. Então, a gente vai oferecer empatia para as pessoas muito com, com, com aquele formato de você tentar identificar o que que a pessoa está sentindo e qual a necessidade dela, né? Que é um dos 4 pilares lá da CNV, né? Que a gente já conversou: observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu diria isso que eu estou falando da minha cabeça, tá? Que sentimento e necessidade seriam como se fosse o centro desses 4 pilares, né? Isso não está em nenhum autor, é eu que estou falando. Vocês têm direito até de discordar. Sentimento e necessidade estão muito como se fosse o central assim desses 4 pilares. Então, quando a gente organiza essa fala, a gente oferece empatia muito tentando identificar esse sentimento e a necessidade na fala de quem está vindo. É um pouco os exercícios que a gente fez no último encontro e acho que no antepenúltimo, de identificar o que que a pessoa está sentindo e o que que ela está precisando. A gente fez a partir das frases dela. Isso a gente faz com o esforço esse esforço de que o Daniel Goleman chama de empatia cognitiva, né? Que aí você faz assim, deixa eu ver o que que esse cara está sentindo, deixa eu ver o que que ele está precisando. Você tenta responder essas duas perguntinhas, né? O que que esse cara está sentindo, o que que esse cara está precisando, né? Então você sai um pouco do lugar do certo e errado, né? Vamos supor que você tem uma namorada, ela chega para você e fala: Você nunca me escuta quando eu estou falando com você.
A tendência desse tipo de frase é a gente retrucar e se defender, né? E aí a gente entrar no modo de defender, de dizer, imagina, eu escuto sim, quando você fala comigo eu escuto, você que não percebe e tal. Ou então você entrar numa de, de ficar se culpando, nossa, é mesmo, né? Eu não te escuto direito, vou me esforçar para melhorar. É, e a maneira como o Marshall, estou dando esse exemplo para dizer, a maneira do Marshall dizer que você oferece empatia é você sair desse lugar de achar que alguém está certo e está errado na situação, ter que identificar quem está certo e quem está errado. Você ir para um lugar de entender o que que a pessoa está sentindo quando ela fala isso, o que que ela está precisando. No caso, sua namorada está falando, você nunca me escuta quando eu falo com você, o que que ela está precisando? Tá precisando, me parece que ela está precisando de atenção, né? E o que que ela está sentindo? Ela está sentindo irritação. E aí você vai falar sobre isso, né? Você parece estar irritada porque você precisa de atenção. Então, eu vou aqui me organizar para te oferecer essa atenção. Você vai falar sobre isso. Isso seria o modelo que, de oferecer empatia. A isso que eu falei que parafrasear pode ser um bom palpite, que é você tentar inferir, e a inferição a partir da fala da pessoa é sempre um chute, né? Porque as pessoas nem sempre colocam na frase o que que ela está sentindo e o que que ela está precisando. Então você está dando um chute, né? Você está inferindo, né, o que que é. Então a pessoa pode confirmar ou não, né? E se a pessoa não confirmar, pode ser que seja também porque ela não se deu conta ainda, né? Tipo assim, você vai falar, então você está irritada? E ela pode falar assim, não, não estou irritada, não. Ela talvez não se deu conta de que ela está irritada. Então, tem todos esses elementos. Então, a paráfrase é um momento de conexão. E nesse momento de conexão, o Marshall vai dizer, isso eu estou vendo bastante em alguns trabalhos novos dele que eu tenho lido, novos, novos no sentido de que foram publicados há pouco tempo, né? Porque ele morreu há muito tempo. Ele vai dizer que a empatia você precisa oferecer até o final, né? Enquanto você identifica que a pessoa está precisando, que você não está, quando você oferece empatia, você não está muito num lugar de certo e errado, se colocando como o errado da história ou como o certo da história. Você está em outro lugar, né? Então você não precisa se preocupar com isso, com esses julgamentos. Você está simplesmente oferecendo uma escuta, tentando identificar o que que a pessoa está precisando. Você não está tentando identificar quem está certo, quem está errado na história. Então, você precisaria oferecer até o momento onde, o momento, eu tenho mania de falar o momento onde, é errado, né? O momento em que a pessoa tá precisando de empatia. Até nesse momento. Então, se você estiver num momento onde você está precisando também muito falar sobre aquela história, se você tiver condições de oferecer, e aí só você vai saber se você tem essa condição interna. Se você tiver condições de até o final você escutar e oferecer empatia, enquanto a pessoa estiver precisando, na hora que você falar, é, a pessoa vai te escutar, né? O Dominique fala que o Dominique é um cara que acompanhou o Marshall Rosenberg, morou aqui no Rio há muito tempo. Dominique fala que é como se você estivesse ensinando a pessoa a ouvir, entendeu? A pessoa tá falando com você, você também está precisando falar muito sobre aquele tema, mas se você tiver condição interna de até o final oferecer empatia e oferecendo enquanto a pessoa estiver naquela de precisando muito falar, de soltando tudo que ela precisa falar, você oferecer até o final e escutar de fato, né? E a gente vai dialogar um pouco sobre o que que é escutar, né? A gente trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês sobre o que que é escutar de verdade, né? Você escutar de fato, quem está escutando, quem não está muito preocupado em dar opinião, em dar conselho, em corrigir o que a pessoa está falando, mas que está escutando de verdade, a pessoa se sente escutada.
E é um prazer, né? Os autores falam isso, assim, que a pessoa sente um prazer de estar sendo escutada. A pessoa estava precisando falar aquilo e ela está falando, então ela está fazendo uma coisa que ela estava precisando fazer e você está escutando. Você está demonstrando que está escutando, né? Então você está irritado, está precisando de atenção, então vou aqui te dar mais atenção e tal. Você está demonstrando que você está escutando, que a opinião dela é legítima e tal. A pessoa fica, sente um calor interno, né? De estar sendo escutada. E aí, quando chega a sua vez de falar, a pessoa vai te escutar mais também, né? Claro que a partir do repertório dela, que também é um repertório de quem cresceu nesse mundo cheio de comunicação violenta, né? Mas ela vai escutar um pouco mais, porque você escutou ela. É como se, isso que o Dominique fala, é como se você estivesse ensinando a pessoa a escutar, né? Você está escutando, está esgotando ali a sua escuta até o momento que você consegue ir. Mas o que as pessoas têm dito muito também é que tem momentos onde a gente não tem essa condição interna, né? Supondo que você também esteja super irritado com aquela situação, você não consegue oferecer empatia, né? Até a raiva é o tipo de emoção que, se ela tiver num nível um pouco mais acentuado, você não consegue oferecer empatia, né? Você está com muita raiva daquela pessoa. Então, o que você consegue fazer, às vezes, é ou falar ou adiar um pouco essa conversa, né? Ou sinalizar que está com raiva e por isso não consegue se conectar muito com a pessoa, e aí usando a sua autenticidade, né? Sinalizar que você está com raiva e nesse momento você não consegue se conectar, talvez adiar um pouco essa conversa, ou então, se a sua raiva tiver ali com um papel de colocar para fora coisas que precisam ser ditas, você diz essas coisas, né? E aí, o que se fala bastante nesse meio da CNV é que, se você não tiver com condições de oferecer empatia, você oferece para você mesmo, né? Que é nesse lugar de a gente ser empático com a gente mesmo, no sentido de, poxa, eu também estou machucado, eu também estou precisando falar, então deixa eu oferecer empatia para mim, ver quais as minhas necessidades, o que que eu estou sentindo, né? Então, nesse lugar de se acolher também, né? Então, a gente ter esse bom senso de avaliar sempre quando é que a gente está com essa disponibilidade de oferecer empatia ou não. Se a gente tiver essa disponibilidade, a gente esgotar e ir até o fim. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Aí queria checar se alguém quer comentar isso. Não? Então eu vou seguir em frente. Se vocês quiserem comentar, vocês levantam a mãozinha. Tem a segunda coisa que eu anotei aqui para falar para vocês que eu já falei de passagem, é que empatizar não é sobre concordar ou discordar. Como eu disse, você não está nesse lugar do certo e errado, né? Aquela frase famosa do Rumi que as pessoas sempre lembram, para além do certo e errado existe um campo, eu te encontro lá, né? Uma frase muito legal. Você está nesse campo, para além do certo e errado. Então, se eu te disser assim, poxa, mas como é que eu vou empatizar com a pessoa se eu discordo do que ela está falando? Mas não importa se você discorda ou se concorda, não importa. Empatizar é escutar, é legitimar a opinião da pessoa, né? Você não está dizendo que concorda com ela. Se você disser que está concordando, aí já não é uma verdade, né? Então, se a pessoa está falando uma coisa que para você seja muito absurda, é, mesmo assim, você tentar empatizar, porque você não está nesse lugar do certo e errado. Então, se a pessoa falar para você, por exemplo, chega a sua mãe e fala para você, pô, você não me valoriza mesmo, né? Eu tô sempre falando, fazendo tudo para você e você não me valoriza, né? Aí, supondo que você, pô, faz de tudo pela sua mãe e ela está falando que você não valoriza ela. Se você ficar nesse lugar do certo e errado, você vai ficar disputando quem está certo e quem está errado com ela, né? Tipo, poxa, eu faço de tudo. Ontem eu fiz não sei o que para você, hoje eu fiz não sei o que. Como é que eu não te valorizo? Você vai ficar disputando quem está certo e quem está errado, né? Ah, isso que você está falando é um absurdo, né? Eu te valorizo muito. E aí, por trás dessa fala de você não me valoriza, tem um sentimento e tem uma necessidade, né? Uma necessidade que claramente é de reconhecimento,
né? E um sentimento que pode ser de várias coisas diferentes. Então tem uma necessidade. Se você legitimar essa necessidade de reconhecimento dela como mãe, como uma pessoa que te ama e tal, é, isso, a Ana Cláudia está perguntando se isso é sentimento ou pseudossentimento. É pseudossentimento, né? Eu me sinto desvalorizada, isso é um pseudossentimento, que você está julgando que o outro não te valoriza. Mas aí, quando a gente fala isso, a gente está analisando a fala da mãe, né? Eu estou aqui nesse exemplo analisando o comportamento do filho. O comportamento do filho é de ouvir essa fala, se ele puder. Às vezes ele pode sentir raiva dessa fala, né? Mas se ele puder se conectar com ela, entender que essa mãe está com uma necessidade de reconhecimento, não importa se o que ela está falando é um absurdo ou não, se é errado ou certo, importa que tem ali por trás uma necessidade de ser reconhecida, tem ali um sentimento. E aí você se conectar com isso, falar isso, acolher o que ela precisa falar, ouvir mais, né? E aí depois que ela esgotar, que você esgotar de oferecer empatia, aí você coloca a sua o que você acha sobre aquilo, né? Falando o que você sente e tal. Então, é nesse lugar. Por isso que eu digo que Diana está dizendo que seja difícil fazer isso quando a gente está numa situação que a gente se sente ferida. É difícil mesmo. É por isso que, às vezes, a gente precisa reconhecer que a gente não consegue e oferecer uma autoempatia. Por isso que existe aquela... É difícil, assim, a CNV, como a gente diz, ela é muito fácil de ser entendida, né? A gente, quando explica, todo mundo entende, e é difícil de ser praticada. É difícil mesmo, por isso que exige prática, né? Tem pessoas que falam, não adianta ficar lendo milhões de livros, a gente precisa estar sempre praticando. Tem vários livros sobre CNV, é bom você ler alguns e tal, mas o principal na CNV é praticar, é fazer o que a gente está fazendo aqui, se encontrar, praticar, fazer exercício, como a gente vai fazer daqui a pouco, é o principal, porque é difícil. A gente foi alfabetizado a se comunicar de um jeito específico e mudar essa chave é demorado e difícil, mas é super transformador, né? Muda a nossa vida, muda a vida de todo mundo no nosso entorno. Então, vale a pena. E tem uma outra dimensão que a gente falou na outra vez que a gente falou sobre empatia, dessa analogia com o músculo, né? Estou aqui ainda viajando na frase no que a Diana escreveu. A empatia como um músculo do corpo, que você vai fortalecendo todo dia, como quem vai na academia, fortalecendo, como eu vou lá para curar o meu joelho. Preciso ir na academia 3 vezes por semana. Então você vai fortalecendo e ele vai ficando fortezinho, devagarzinho, né? Você não vai ficando forte da noite para o dia. A empatia é igualzinho, você vai fortalecendo e ela vai, todo dia ela se fortalece um pouquinho, mas vai ter sempre um peso, né? Na academia, se você botar todos os pesos lá, você não consegue levantar, né? Então vai ter sempre um peso que você não consegue carregar. E aí esse é o momento da autoempatia. Por isso que é legal essa analogia entre empatia e o músculo do nosso corpo, né? Ele se fortalece, ele vai ficando cada vez mais forte, mas tem sempre um peso que você não consegue carregar, né? Então você aciona esse botãozinho da autoempatia. Só não ficar acionando ele toda hora, muito, né? A gente tentar de vez em quando fazer esse esforço, né, inicial de buscar empatizar, de buscar sair do lugar do certo e errado, que é difícil. A gente fica sempre, a nossa mente está muito viciada no julgamento moralista, né? Que alguns autores chamam de julgamento moralizante. Eu gosto mais de julgamento moralista, que é a tradução da Toni Van Ecker, traduziu os últimos livros do Marshall. Esse julgamento moralista de tipo, nossa, minha mãe está falando que eu não valorizo ela, nossa, mas como a minha mãe é vitimista, minha mãe é super vitimista, isso é o julgamento moralista. Você já coloca um rótulo na pessoa. A nossa mente está super viciada nesse tipo de julgamento e a gente mudar essa chavinha é complicado. Então, é nesse sentido, né? Que a gente sair desse lugar do certo e errado, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. É,
Outra coisa que está anotada aqui, que eu já falei, esse lugar de que você, quando oferece a escuta e a outra pessoa se sente escutada, isso é profundamente libertador para ela, né? Ela estava com uma coisa travada dentro de si, precisando muito falar. Não importa se o que ela está falando está recheado de julgamentos que machucam, de rótulos e tal, mas ela estava precisando muito falar e ela esgotou de falar e você ouviu, você escutou. Então, isso foi para ela uma cura. Aí isso tende a abrir um pouco mais a escuta dela, né? É uma coisa gostosa quando você está falando e está sentindo o que o outro está ouvindo. Por isso que é importante esse momento final do nosso encontro aqui, onde eu vou falar de algumas coisas que não são escuta, né? Que a gente acha que escuta. Quando eu falo para vocês assim, precisa treinar cada vez mais a escuta, pessoal. Aí vocês podem pensar, tá bom, vou treinar cada vez mais a minha escuta. Mas tem várias coisas que a gente faz que a gente acha que é escuta e não é, né? Que é uma coisa, é, às vezes até invasiva. Então, a gente também precisa falar sobre isso aqui hoje. Outra coisa que eu anotei aqui, também já falei disso. Tem duas pessoas querendo entrar, só agora que eu vi. Bem-vindas, Nilza e Joelma. Joelma não entrou ainda. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Posso fazer um comentário? É isso que eu queria, que vocês fizessem comentário. Não, porque Fala. você falou desse quentinho, mas eu acho que esse quentinho também, quando a gente se sente compreendido, né? Claro, é muito bom. Mas eu acho que também tem um outro músculo que a gente está exercitando, que às vezes também dá uma certa alegria, essa sensação de que, comuniquei também, talvez, É, melhor, né? O que sim, eu, a minha necessidade ou o meu sentimento. Eu acho que tem assim um- du- uma dupla alegria aí, né? No sentido de sim, que se a outra pessoa compreendeu, também em parte pode ser que a gente se tornou mais compreensível, né? sim, Mas é interessante também porque assim é aquele quentinho, sabe? Tipo, é possível ser compreendido, né? sim, Muito bom mesmo. muito bom. É isso sim, com certeza. Vou dividir com vocês isso aqui que eu estava falando disso. Agora, eu vou falar disso. Isso aí está numa apostila que o pessoal lá do Distrito Federal fez. Sugestões para essa escuta empática. A gente está presente, né? Então, isso aqui conecta a comunicação não violenta com o debate sobre paz interna, né? Lembra que quando eu falo, quem aqui já esteve nas aulas de cultura de paz, que eu falo do lugar dos três níveis da paz, paz interior, paz comigo, paz com o outro e paz com o mundo. E quando você aborda o paz comigo, né, você fala muito da necessidade de estar presente, de estar no momento presente. Uma mente que está muito no passado, ela fica, às vezes, com depressão, né, que uma mente que está muito no futuro fica ansiosa. Então, a mente que busca o presente, aí tem até todas essas técnicas diferentes de meditação para buscar esse estado de presença, essa conexão com o agora, até o livro O Poder do Agora, que é um best-seller, né, do Eckhart Tolle. Então, esse lugar da paz interna, da gente buscar o estado de presença. E aí, quando você fala da paz com o outro, da comunicação, o estado de presença também é importante. Então, percebe que nesse lugar da cultura de paz, essas coisas estão misturadas, né? A gente faz essas classificações para a gente entender melhor, mas está tudo muito misturado. Se você está de fato presente, né? Se você está conversando com o outro, com a sua mente tranquila, no agora, essa conexão, ela é muito mais, ela flui muito mais
facilmente, porque o que você busca com a empatia é a conexão com o outro, é como se fosse uma energiazinha ligando o seu coração com o coração do outro, né? É isso que você está buscando. O Marshall fala muito de empatia porque ele foi aluno do Carl Rogers, que já falava muito. Carl Rogers é um dos intelectuais aí do campo da psicologia, né? E o Carl Rogers já falava bastante de empatia. Então, ele incorpora muito esse lugar de se conectar com o outro pela empatia. Mas, na prática, você está buscando essa conexão. Você percebe, fazer um parênteses aqui rapidinho, que quando você está conversando com uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Supondo que você está na fila do banco, né? Hoje em dia não existe mais fila de banco, né? Mas alguma outra fila. Você está numa outra fila para fazer alguma coisa e de repente você puxa assunto com a pessoa que está na sua frente na fila e a fila está demorada. No começo ela é só uma pessoa que você nunca viu, né? Depois de 5 minutos de conversa, você já sente um certo carinho por ela, né? Você sente uma afetividade. Quando você vai embora dessa fila, você se despede dela, abraça, né? Você já criou uma conexão. Então, tem algum processo mágico que ocorre numa conversa, né? Que de repente você está conectado com a pessoa, você sente mesmo um, um amor ali pela pessoa, né? Não é um amor como você sente pela sua família, mas é um pequeno amor ali que você sente por aquela pessoa. É uma conexão de fato, né? Você se conectou com a humanidade dela. Então, acontece algum processo mágico aí de ligação do seu coração com o coração da pessoa. Então, isso acontece quando a gente está presente, quando a gente está conversando na nossa inteireza, né? Então, isso é importante, né? Isso já é meio caminho andado para uma comunicação que faça sentido. Você está, de fato, presente, escutando o que a pessoa está falando, tentando escutar com o mínimo de julgamento possível, né? Tentando escutar, na medida do possível, legitimando o que está sendo dito. Então, isso é meio caminho aí para a escuta empática. Acolher o que escuta sobre você. Então, isso é uma coisa assim, pegando carona aqui no que disse a Diana, é uma coisa também super difícil, né? Porque quando a pessoa faz alguma acusação sobre nós, a nossa tendência é ir direto para a defesa ou para o ataque, né? A gente vai nesse modo, né? Como o exemplo que eu dei, você nunca me escuta. Nossa tendência é dizer, não, como assim? Eu nunca te escuto, eu te escuto sempre e tal. Ou fica, assumir que realmente não escuta, eu sou terrível, de fato eu não consigo me comunicar direito e tal. Então, quando a pessoa faz uma acusação sobre a gente tende a ficar se justificando, né? Eu percebo isso muito até quando estou reunido com outros facilitadores de CNV, né? Tá me vindo algumas coisas aqui na memória, né? Isso é uma coisa que está muito enraizada na gente e aí a pessoa, se você comenta alguma coisa, você está numa reunião, você comenta alguma coisa que a pessoa disse, a pessoa já começa a querer se justificar, né? Se você está querendo fazer um contraponto com o que a pessoa falou, mostrar um outro lado da coisa que ela falou, a pessoa já começa a querer se justificar, né? Então a gente precisa aprender esse lugar de acolher o que a gente escuta sobre a gente, né? Porque o que a gente escuta sobre a gente, na verdade, não é a gente, né? É o que a outra pessoa está sentindo sobre o que aconteceu com a gente. Tem mais a ver com a outra pessoa do que com a gente, né? Então a gente acolher isso, a gente ficar menos com melindres com as acusações que fazem com a gente. Isso é um trabalho super difícil de fazer, mas a gente precisa trabalhar isso para qualificar a nossa comunicação, né? Então, se a pessoa diz para você de tipo, sei lá, você tá meio preguiçoso aí para executar o seu trabalho, hein? Pode ser que essa pessoa que está com a mente muito acelerada, né? Então, tô só aqui criando um exemplo imaginário para dizer que tem mais a ver com a pessoa do que propriamente com você. Então, você escutar isso sem armas na mão, né? Sem a necessidade de logo se justificar, né? A não ser que seja necessário para a continuidade da conversa. E, às vezes, para a conversa não ir para um outro
um outro estágio, você precisa se justificar, né? Não era exatamente isso que eu falei, era isso aqui e tal. Às vezes você precisa fazer esse conserto para a conversa não ir para um outro lugar. Mas a gente não ter tantos melindres quanto as pessoas estão falando sobre a gente, né? A gente sair um pouco desse lugar do ego, né? Escutar abertamente o outro, isso já falei bastante aqui, e se desapegar dos julgamentos moralistas, né? Que é julgamento moralista é você, né? Nossa, essa pessoa, como ela se vitimiza, nossa, como essa pessoa mente e tal. Essas coisas que você fica colocando rótulos nas pessoas, tentar sair desse lugar e tentar entender sentimentos e necessidades. Esse que é o foco sempre da CNV. Então, aí eu vou agora para o último assunto, que é de que de fato é a escuta. Queria ver se alguém quer falar alguma coisa. Não? Vou seguir então. Leandro, queria Fala, compartilhar. fala, Léo. É, eu trabalho com fotografia, né? Aham, E recentemente eu fiz uma viagem com mergulhadores de caverna ah, e maioria homem. E aí, no final, o pessoal sentou e começou a conversar. E aí, no meio do papo, estavam falando: ah, mas eu não concordo que filha minha não tem que trazer namorado para casa. Não concordo que filha minha fique no quarto com um namorado de porta fechada. Na minha casa, quem manda sou eu. E aí eu me cocei para ficar quieto, mas eu tive que expressar a minha opinião. Aí eu utilizei é, da comunicação não violenta, né, para argumentar com ele. Mas qual o motivo? Porque se fosse na idade dele, ele não gostaria de ter essa confiança do pai de estar num quarto. Eu fui entrando dessa forma, né, na sim, conversa. E ele, mesmo alcoolizado, ele foi me respondendo do jeito dele. sim, E a conversa se manteve num tom assim, tranquilo, sabe? Mesmo eu legal. não concordando, mas eu colocando de uma forma onde ele não se sentisse contrariado, mas que refletisse, né, de uma outra maneira. Uhum. Chegou num momento que ele saiu de perto da galera e falou assim: ah, vou sentar do lado de vocês aqui que vocês têm uma conversa mais cabeça. Aí eu achei legal, né? Sim, Porém, na hora de voltar, a pessoa que me contratou, né, no carro, conversou comigo e falou: pô, cara, você não tem que ficar batendo boca com pessoa assim, não, sabe? Ele tem a opinião dele e não sei o quê. Deixa essa pessoa pra lá e tal. Enfim, eu me senti tranquilo porque eu não estava num lugar de discordar de ninguém, mas trazer uma nova forma de pensar sobre aquilo, né? E uhum. também entendi que esse. Entendi, não, já sei sobre isso, né? Que o universo masculino é muito omisso, né? As pessoas não entram em conflito entre homens assim, né? Sempre um tem que ouvir o outro, Sim, tem que. E aí eu acho muito interessante que exista esse grupos de homens para que essas conversas cheguem, né, a outras pessoas que saibam como se comunicar. sim, Enfim, era mais sobre isso, sobre escutar a pessoa, escutei, né, dependente de não concordar com ele, mas também eu me senti no lugar de expressar a minha opinião, sua né? opinião. É. Ah, eu posso parabenizar ele? Ai, quero parabenizar. Obrigada, gratidão. De nada. Gratidão por expressar outro ponto de vista. E foi muito corajoso, né? Como É, você falou, o grupo dos homens é omisso nesse sentido. Sim, é. sim. E as pessoas têm falado muito nos grupos de homens, né? A gente tem também um grupo de homens aqui no Instituto toda segunda-feira. Nesse momento, eu não estou participando, mas está rolando. Semana que vem é o último encontro do ano. O que tem se falado muito é dessa questão da broderagem, né? A pessoa fala uma coisa
perto da gente, no meio dos homens e tal, e a gente às vezes não concorda muito, mas a gente fica naquela de, não vou causar encrenca, não, né? Então, acho que você, sei lá, pelo seu relato aqui, acho que foi uma, uma saída interessante, porque você usou aquilo que a gente conversou no encontro passado aí da maiêutica socrática, lembram desse dia que fala disso? Que é você ir pelo questionamento, né? Você não está falando para a pessoa como que ela deve ser, como que ela, mas você vai fazendo perguntas. Foi um pouco do que você fez, né? Era um método de Sócrates, né? Que entendia que o conhecimento está dentro das pessoas, então você vai perguntando até a pessoa concluir por ela mesma. E aí é o que é possível ali, né? Porque a gente não pode muito mudar os outros, né? A gente consegue mudar a gente mesmo, né? O que você consegue é estimular a mudança do outro, né? Se o outro não quiser, não tem muito o que você possa fazer. Mas também nós homens temos sido muito convidados a nos treinar a não ouvir coisas que sejam assim muito machistas e ficar calados, né? A gente dizer que, mesmo que de uma forma amorosa, que não concorda com aquilo. Então, acho que a sua postura foi muito bacana nessa história que você contou. Às vezes a gente tem necessidade, sim, de sinalizar o que a gente pensa, né? A pessoa fala uma coisa que fere valores, né? Você não vai ficar nessa de se deslocar para um campo distante do certo e errado, né? Se está ferindo os seus valores, você precisa se posicionar. Por isso que não é simples. Bom, vou aqui para a última etapa. Já deu 8 horas, gente. Mas coisas aqui que... Esse aqui esse material que eu peguei de um amigo, não sei dizer para vocês qual a fonte de fato de onde ele tirou isso daqui, mas comportamentos que não geram conexão real. Então, não seria eu falei que ia falar por último, né? Não seria escuta de fato, né? E a gente tem esses vícios aqui de fazer essas coisas. Esse competir aqui, rapidinho, não é só competir, só complementando. Espera aí que agora... É, quando a gente aconselha, né, não significa que é errado dar conselho, só significa que às vezes a pessoa conta uma história para a gente esperando que a gente aconselhe, né? A pessoa fala assim, poxa, tô em dúvida se esse final de semana eu viajo ou se eu deixo para o final de semana que vem. A pessoa muitas vezes está falando isso porque ela quer que a gente ajude ela a pensar. Então, nesse sentido, a pessoa está convidando a gente para que você aconselhe ela. Mas a gente tem um hábito de aconselhar sem muito. Sem muito. Toda hora a gente acha que ajudar é aconselhar. Está muito no nosso. A gente fica sensibilizado a ajudar, aí a gente acha que ajudar é aconselhar. Então, eu percebo que o exemplo que vem mais claro na minha vida pessoal é essa questão do joelho, né? Que eu já tenho um problema no joelho há mais de 20 anos, né? Se agravou nos últimos 3 anos. E toda vez que eu estou bem mal do joelho, que eu comento alguma coisa com alguém, aí a pessoa já vem com um conselho, né? A pessoa acha que ajudar, a pessoa fica sensibilizada, querendo me ajudar, querendo muito sensibilizada para me ajudar, que é bonito, né? Mas aí a pessoa já vem com um conselho de tipo, faça isso, faça aquilo, por que que você não faz isso, por que que você não faz aquilo? Então, eu vou dizer para vocês que eu já ouvi, sei lá, mais de 200 conselhos do que eu devo fazer em relação ao meu joelho. Aí chega um momento que já entra por um ouvido e sai pelo outro, né? É, é o hábito comunicacional que a gente tem, né? Por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo? Né? Até uma amiga próxima, aconteceu aí um mês atrás, mais ou menos, eu contei para ela o que que o médico tinha me falado sobre o problema do joelho.
Aí ela falou assim, não entendo nada disso, mas eu acho que você deveria. Eu falei assim, cara, a sua frase começou com não entendo nada disso, então nada que venha depois eu vou levar em consideração, né? A pessoa acha que precisa aconselhar. E isso está muito, não é por acaso que está em primeiro, isso está muito enraizado na gente. A gente acha que ajudar é aconselhar. E esse conselho, às vezes, vem até com um esporro, né? De tipo, eu já te falei que você precisa fazer acupuntura, né? Você não está fazendo, né? Tipo, vem até com um esporro, como se a pessoa estivesse te educando. Então, isso é como se você estivesse subindo num pedestal, querendo ensinar o outro a viver. Claro que isso é muito sutil, né? Porque, como eu falei, às vezes a pessoa está precisando de um conselho, ela quer que você ajude ela a definir o que tem que fazer. Então, isso é muito sutil. A gente precisa observar, né? Tem um momento lá do principal livro do Marshall, onde ele fala desse lugar do conselho, a gente amadurecer isso. Competir, quem sofre mais, botei isso para ficar mais claro, que é quando a pessoa fala assim, por exemplo, nossa, hoje eu tô com a saudade da minha mãe, aí você responde, eu também morro de saudade da minha, tal, 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 entendeu? Quando você se conecta falando de você, a pessoa está falando uma coisa e ao invés de escutar, você comece a falar de você, né? Ou esse hábito que a gente tem de só se conectar com a nossa história, né? Ou você dizer, nossa, eu tô com uma enxaqueca danada, e a pessoa fala, né, eu também sempre tenho enxaqueca e tal, tal, tal. Isso é uma coisa que a gente faz muito também, né? Então, não se sintam culpados se vocês fazem isso, né? Só que a gente precisa ir ajustando essas questões, assim, porque escutar é de fato escutar, é a pessoa que está falando que está com dor de cabeça, né? Por que que você está falando de você, né? Então, escutar é de fato escutar. As pessoas gostam muito de quem sabe escutar, né? Sem perceber, as pessoas, pô, eu gosto bastante do fulano. Pode ver que o fulano é uma pessoa que sabe escutar, que para e escuta, fica quieto escutando. Escutar é um dom, né? A gente precisa desenvolver esse dom, né? Ficar falando da gente mesmo, você de fato não escutou até o final, né? Educar significa isso que eu trouxe, né? De tipo, pessoa que fala, poxa, você não. Já te falei que você tem que fazer acupuntura nesse joelho, hein? Você não está fazendo. Você querer se colocar acima da pessoa. É, consolar às vezes é necessário, né? Se a pessoa está muito triste, você vai consolar. Então, não peguem essa lista aqui como uma lista de coisas erradas a fazer. É só uma lista de cuidados que a gente tem que ter com a escuta, né? Mas, obviamente, que às vezes você precisa consolar, né? Ou a de cima, educar. Se você está falando com seu filho, é seu papel educar, né? Então, você vai falar com seu filho pô, eu já te falei que que é para você cuidar desse joelho. Você vai falar, ele é seu filho, o seu papel é educar ele, né? Então, essas coisas aqui, elas têm situações onde elas vão ser bem-vindas, né? Consolar também. Mas esse lugar de a pessoa estar trazendo um problema, você dizer, esquece isso, vamos ali tomar um café, esquece isso. Então, você começa a consolar a pessoa, né? Não fica triste, não. Bola para. O Marshall dá vou sair desses exemplos improvisados que eu dou aqui. O Marshall dá um exemplo muito legal, que tem a ver com corrigir ali na frente também, tá? Corrigir. Que é a filha dele um dia estava olhando no espelho e falou assim: Nossa, eu sou feia pra caramba, eu pareço uma porca, ela falou. E aí ele falou: Imagina, minha filha, você é linda e tal. E ela ficou super irritada, né? Primeiro, aí o que o Marshall fala, primeiro que ele corrigiu uma coisa que ela falou, né? Tipo, você tá errada, você é linda. Esse é o que o Marshall aponta no comportamento dele. E segundo, que foi ele consolando ela porque ela estava se achando feia ao olhar no espelho. É, o ideal seria o quê? Que ele de fato escutasse por que que ela está se sentindo assim, né? E aí mergulhasse mais na escuta, né? Então ele trouxe, ele traz esse exemplo da filha para ressaltar esses vícios retóricos que a gente tem.
Encerrar a conversa, eu já dei um exemplo sobre isso, de dizer, poxa, esquece isso, vamos fazer outra coisa e tal. Se solidarizar, às vezes é bem-vindo, mas às vezes pode ser ausência de escuta, né? Ficar perguntando muito, né? Interrogar. O excesso de perguntas, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Às vezes você precisa perguntar, você está ali na escuta, mas às vezes você precisa clarear algumas coisas que você está ouvindo. Então, a pergunta é o único mecanismo que você tem para clarear alguma informação que está sendo trazida. Mas se você está perguntando demais, você está guiando a narrativa do outro, né? Preciso explicar um pouco mais que isso não é tão simples de entender. A pessoa está falando assim, a pessoa está contando uma história. Ontem, eu vou contar, eu vou contar uma história para vocês. Ontem eu fui lá com a Maristela, que é uma pessoa aqui do Instituto, e a gente foi numa comunidade, aí a gente foi criar um projeto lá na comunidade, aí alguém aqui me pergunta, mas Leandro, onde é essa comunidade? Eu falo, essa comunidade é ali perto de Ipanema. Aí a pessoa fala assim, essa comunidade, é lá que tem, é, é lá que nasceu, nessa comunidade nasceu o Adílio, né? Ex-jogador de futebol. É lá que nasceu o Adílio? Aí eu falo assim, lá que nasceu o Adílio. Nossa, o Adílio jogava naquele time do Flamengo de 81, era um craque, né? Eu vou dizer, era um craque. O time do Flamengo de 81 era muito bom. A pessoa foi direcionando a conversa para um outro lugar, entendeu? Então, ela, de repente, ela estava falando do Flamengo de 81. Então, quando começa com um excesso de perguntas, você está direcionando a narrativa do outro para um outro lugar, né? E aí que você precisa cuidar. Por isso, assim, quando eu faço os exercícios de escuta empática, eu deixo livre as pessoas quando ela, né, eu já fiz aqui com vocês várias vezes. Eu deixo livre se a pessoa quiser, não fala, fica só escutando silenciosamente. Mas se tiver que fazer uma pergunta ali no meio, pode fazer, né? Só que você ficar perguntando demais, aí já você está guiando a narrativa do outro. Esse aqui é o cuidado que a gente precisa ter. Corrigir, eu já falei, e esse último aí é encorajar, né? Aí o Márcio também fala bastante disso no livro. Encorajamento em algumas situações é necessárias, mas pode ser que ele revele também aí uma ausência de escuta. Então, esses são alguns cuidados que a gente precisa ter. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu falo muito, né? Que bom. Então, é, eu reparei que acho que a questão não parece que não é sobre aconselhar, que não é o conselho em si, mas a forma como questiona o conselho, porque o conselho, de certa forma, se você se comunica com alguém, você se abre com alguém, é alguém que geralmente você confia, né? E que você gostaria de ouvir algo. Não é alguém que você tem certeza que vai discordar de você ou tal. Então, de repente, a forma como ela aconselha, isso eu estou falando porque eu estou pensando entre eu e meu filho, né? Como eu aconselharia ele numa situação que ele está me falando algo. Então, a minha pergunta era, quando você comentou sobre o seu joelho, qual é a Uhum. reação que você espera da pessoa que você está comentando sobre o seu joelho? Então tá. Essa é a sua pergunta? Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu fiquei. Porque parece que se a pessoa comentar que já fez alguma coisa ou aconselhar situações, você não fica. Você fica um pouco incomodado, né? Sim. Se ela aconselhar. É, Então, qual seria a reação que você espera das pessoas? Só ouvir? é, Tá, vou te responder. Assim, primeira questão, na relação com o seu filho é diferente, né? O filho você aconselha mais. Só ressaltar isso, assim, na relação que a gente tem com o filho, relações que envolvem hierarquia, onde uma das pessoas está no papel de educador, aí a relação se dá de uma outra maneira. Mas e tentando responder a sua pergunta. Às vezes a pessoa traz uma coisa que pode ser boa. Por exemplo, uma amiga
minha me disse, né, a Mel, não sei se vocês conhecem a Mel, ela disse para mim esse dia que ela conhece um médico que faz um tratamento com células tronco e tal, que são aplicadas junto com ácido hialurônico. Então eu já quero investigar isso para ver se isso de fato pode tem alguma comprovação de que isso pode causar benefício. Então, às vezes, a pessoa traz uma coisa que está nesse papel do aconselhamento que pode ser positiva. O que para mim causa desconforto, não é que eu não gosto, mas causa desconforto, é saber que toda vez que eu tiver num grupo de amigos e eu precisar falar, eu já estou num lugar de evitar falar, né? Mas eu precisar falar que eu tenho que eu não fiz tal coisa, tipo assim, como aconteceu mês passado, eu não vou subir lá em cima porque tem escada e eu estou me recuperando aqui de uma coisa no joelho. Aí eu preciso explicar que tem no joelho. Na medida que eu falo isso, já vem um monte de gente, né? E as pessoas fazem por um coração bom, né? Pessoas fazem porque querem ajudar, né? Mas a maioria das pessoas, não sei se é a maioria, mas boa parte das pessoas você vê que não tem muita ideia do que está falando, né? E aí você tem que meio que ficar ali no papel de ator, né? Fingindo que está levando em consideração o que a pessoa está trazendo, né? E para mim, assim, sem exagero, eu já ouvi mais de 200 pessoas dizendo o que que eu preciso fazer. Então, esse aconselhamento, ele vale muito. Eu já vi a sugestão de você checar com a pessoa se ela quer que você ajude ela a sair daquela situação. Isso, para mim, é uma coisa que eu acho que funciona. Você checar se a pessoa quer que você aponte soluções para ela. E aí, se a pessoa quiser, você fala, né? Mas acho que funciona muito, pelo menos no nosso círculo de homens, a gente sugeriu que os meninos falem da seguinte forma: comigo funcionou tal coisa, entendeu? Então, por exemplo, no círculo de homens tem lá os caras falando e tal, e aí tem muito essa coisa da comunicação não violenta como base. Aí o cara começa a falar lá da crise que ele está tendo com a namorada dele, e tal, ou no casamento dele. Aí o cara começa a falar disso. Aí o cara que vem seguinte começa a falar, "Ah, você devia fazer tal coisa e tal." O facilitador logo interrompe, né? No nosso círculo é assim. E boa parte do círculo assim, faz a sua fala em primeira pessoa, não começa a falar o que que o outro devia ter feito no casamento dele, né? É, Só que em algumas situações, a pessoa que está ali, ela já viveu aquela situação e tem alguma coisa que para ela foi. Então, o que a gente combinou entre nós é que a pessoa fala assim: olha, para mim funcionou tal coisa, né? Ao invés desse lugar de querer ensinar o outro a viver, você está dizendo: olha, para mim, no meu casamento funcionou tal coisa, né? Ou se o cara está falando que ele está passando por um estado de depressão muito profundo e tal. Aí você fala, olha, comigo aconteceu isso, isso, isso. Você está falando de quem viveu a experiência, de quem sabe, ou de quem leu um artigo que fala sobre isso. Você não está na base ali do achismo, então você fala a partir da sua experiência. E a gente combinou isso e isso tem funcionado. Então, não é uma coisa assim muito receita de bolo, né? Mas a gente observar o excesso de conselhos pode ser problemático. Diga, Diana. Leandro, Fala. eu vou dar um exemplo sobre conselho que eu fiz. Hum, Eu estava com uma amiga e ela estava se queixando do filho, eu não sei, acho que era da rotina com o filho especial dela, uhum, que ele é autista. E ela estava falando das dificuldades, e aí eu, né, me achando, fui aconselhar ela: por que você não faz tal coisa? Por que você não faz tal coisa? Tal coisa, tal coisa. Aí ela virou para mim, na hora, depois ele falou assim: eu só queria que você me escutasse. uhum. É, Então, é isso. ela só queria desabafar. Só queria desabafar. Às vezes a gente só quer, a gente só quer, não está querendo que a pessoa diga o que a gente tem que fazer. É, Eu, eu, fala, Léo. eu entendi também que uma vez eu falando com uma amiga e ela toda hora me cortava para falar sobre perguntas ou
ficar falando, né, no meio do que eu estava contando. E aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu tenho muita dificuldade de dar continuidade no assunto, porque toda hora você fica desviando o assunto. Poxa, deixa eu falar e depois você fala, Uhum. né? Só que eu não falei com tanta paciência assim, não, já estava chateado. E aí ela chegou e falou para mim assim: ah, não, é porque se eu ficar calada parece que eu não estou prestando atenção, então eu gosto de falar porque parece que eu estou participando da conversa. Aí eu me senti mal, né? Mas eu entendi. Aí eu falei: não, mas deixa eu concluir porque eu tenho um certo TDAH e então eu não consigo voltar. Então vamos, vamos por parte. É, isso acontece mesmo, né? Esse hábito de... Leandro, Fala, fala, eu Sérgio. acho que também, assim, nós estamos falando de escuta empática, né? Então, assim, é sobre escutar e não sobre dar palpites. Mas é, existem situações onde você é instado a dar algum conselho, né? Sim. E isso não tem nada demais. O que é muito ruim é quando alguém, quando você está contando alguma história e alguém vem e diz o que que você tem que fazer. Você tem que fazer tal coisa, você deveria fazer tal coisa. E aí, Uhum. aí foi por água abaixo a conversa, porque na realidade você talvez Uhum. estava só contando uma história, apenas contando uma história, ou você estava procurando empatia, né? E a pessoa Uhum. já saiu com, olha, você está tudo errado, você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo e tal. Então não. E um exemplo disso eu passei agora uma semana atrás com a minha filha que disse que estava muito triste e combinou de ir para a praia com as amigas, né? E aí as amigas, mas por que que você está triste? Ah, eu comecei a contar, né, sei lá, brigou com o namorado, sei lá, não sei. E as amigas começaram a falar o que que ela tinha que fazer da vida. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pá, 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 pá. E ela disse assim, caramba, eu estava numa praia maravilhosa, um lugar lindíssimo, com as minhas amigas, e eu comecei a me sentir pior do que eu estava antes, né. Eu tinha ido para a praia para relaxar, para curtir e tal, e eu estava pior do que quando eu saí de casa, né. Uhum. Então essa questão da escuta empática é realmente muito difícil e a gente não está acostumado com isso, né. Toda a É. gente, imediatamente começa a dar palpite na vida dos outros, a dizer o que que eles têm que fazer, e desvirtua toda a comunicação, essa questão, né. Uhum. E Com certeza. tenho um amigo que fala, né, porque é uma disputa, né, "Ah, você está fazendo errado, você deveria fazer isso que eu estou te dizendo que é o certo". É. Tenho um amigo que é mais experiente do que eu, que sempre me fala: "Eu prefiro ser feliz do que ter razão". É. Mas acho que uma boa sugestão é a gente fazer a checagem, se a pessoa quer, né, se a gente tiver em dúvida, se a pessoa quer ouvir um palpite ou não. E a gente faz a checagem. Gente, vou agora fazer uns exercícios, então sempre que a gente faz exercício eu paro de gravar. Eu queria convidar a gente tirar uma foto, já que é o último do ano. Deixa eu. Quem quiser sair da foto, abre a câmera. Quem não quiser sair, fecha a câmera. Vou tirar. Já tirei aqui. Deixa eu colar aqui antes que eu perca. E aí eu vou trazer aquela mesma lista de exercícios que eu trouxe semana passada. Tem dois que a gente não fez, aí a gente faz aqueles dois. Um deles é sobre esse tema que a gente conversou hoje. São quase 8h30. Só um pouquinho. Oi. Eu saí de olho fechado. Bom, vou parar a gravação agora.